Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Você é uma pessoa estressada? Perguntar isso hoje em dia, né? Pode ser que o seu cônjuge, o seu filho, o seu vizinho, o seu empregado, pode ser que todo mundo ao seu redor diga que sim, que você é uma pessoa estressada. Quem aqui nunca ouviu esta acusação? Você está muito estressado. Você está muito estressada. Agora, quem nos acusa de estarmos estressados sabe realmente o que é uma pessoa estressada? Você está estressado, mas o que ele está querendo dizer com isso? Normalmente nós dizemos que alguém está estressado quando essa pessoa se aborrece facilmente, quando essa pessoa está constantemente discutindo no trânsito. Está estressado. Passa ali mete a buzina, vai lá um estressado. Quando alguém não consegue dormir, estou estressado, não consigo nem pregar o olho. Essa semana eu conversei com alguém que está quase 2 semanas sem conseguir dormir, só dorme de dia. Altamente estressado. Consideramos que alguém está estressado quando essa pessoa passa a ter tiques nervosos. Tem isso. Cacuetes. Pode ser sinal de estresse. Dores de cabeça constantes. Gente que não consegue se concentrar. Será que tem outros sintomas? Deve ter. Filhos. Filhos estressam. Como estressam? Será que nós realmente somos pessoas estressadas? O que a gente faz para, não sei nem se vencer, mas pelo menos tratar ou controlar o estresse? Por incrível que pareça, o Salmo 23 tem muita coisa para nos falar sobre estresse. Por incrível que pareça, este salmo tem muitas respostas, muitas possibilidades, muitas orientações sobre essa questão. E nas próximas semanas nós vamos tratar dessa questão olhando cada uma das expressões do Salmo 23. Vou começar de hoje. Mas antes de falar das pequenas expressões e delas retirarmos lições, a gente precisa definir o que é estresse, para saber se você é ou não estressado. O termo estresse, pouca gente sabe disso, mas o termo estresse é um termo que vem da engenharia. É um termo da engenharia. Estresse é o indicador que
que define a pressão máxima que um organismo aguenta sem se deformar. É até onde aquele corpo, aquele organismo aguenta a pressão sem que haja alguma deformação. Aí a medicina apanhou o termo emprestado da engenharia para definir o seguinte: estresse, falando pelas lentes da medicina, é o desequilíbrio do organismo humano em sua dimensão biopsíquica, como resultado do esforço que este organismo empreende para adaptar-se às pressões internas e externas que sofre. É uma das definições médicas sobre o estresse. Essas pressões internas e externas também podem ser chamados de fatores estressantes. Quais seriam esses fatores estressantes? Ser demitido causa estresse. É um fator estressante. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai sustentar sua família? Fator estressante. Um processo de divórcio. Fator estressante. Preparação para o casamento pode ser um fator estressante. A iminência do vestibular, o ano de estudo, a preparação, os dias anteriores ao vestibular, o início da graduação universitária, qualquer mudança que implica numa adaptação mais séria pode se tornar um fator estressante. Então, no mundo no qual nós vivemos, que é um mundo em convulsão, com múltiplas mudanças que acontecem aí num processo aceleradíssimo, o ser humano ele vive constantemente debaixo de desafios de adaptação. Precisa aprender a se adaptar diante das novas configurações que a vida lhe propõe. E aí nós temos assim dezenas de situações. O trânsito. Conversa com uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, pergunta se o trânsito lá não é fator estressante. Talvez seja um dos maiores. A economia do país, os hospitais abarrotados, a complexidade moral e cultural que impõe aos pais um malabarismo enorme na criação dos filhos. As exigências diárias, constantes, pela busca por um lugar ao sol. As novas configurações familiares que impõem aos casais reajustes nos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Até um tempo atrás era o homem que trabalhava, agora toda família precisa ter duas rendas, a mulher vai trabalhar também, como é que ficam os filhos, com quem que fica? Tudo isso e muitas outras coisas mais e muitos outros exemplos contribuem para que a cada novo dia existam mais pessoas estressadas. E aí, diante destas pressões, surge o desequilíbrio do nosso organismo. A gente aguenta a pressão até um determinado momento, depois dali a gente não aguenta mais. Aí o organismo desequilibra.
E aí nós damos o nome de estresse. As consequências do estresse, segundo alguns médicos, elas são as mais variadas. A pessoa tranquila e bem-humorada se transforma numa pessoa irritada e nervosa. Ninguém pode falar com ela. As disfunções podem culminar em desmaio, depressão, crise de pânico e ansiedade. A sobrecarga do organismo, que passa a viver em estado de alerta o tempo todo, pode gerar, segundo os médicos, úlcera, infarto e outros males tão danosos a longo prazo. Como que a gente trata do estresse? Como que a gente trata do estresse? Considerando que estresse é o desequilíbrio dessas duas coisas, ou desse complexo biopsíquico, as respostas, elas devem se adequar a essas duas dimensões: o corpo e a alma. Por exemplo, algum tempo atrás não se sabia disso, mas com o avanço da ciência, dos estudos científicos, os cientistas descobriram que a serotonina é um dos mais importantes veículos de impulsos nervosos entre os neurônios. Os cientistas descobriram que a serotonina, ela é responsável por fazer com que o cérebro comande o organismo adequadamente. É por essa razão que a serotonina é chamada de, quem sabe, molécula da felicidade. Serotonina é a molécula da felicidade. Então imagine que, por alguma razão, por alguns desses fatores estressantes, o seu organismo, ou o organismo de alguém que você conheça, não produza a quantidade necessária de serotonina ao bom funcionamento do sistema nervoso. Não está produzindo a quantidade necessária. Consequência, a pessoa pode ficar irritada, depressiva, pode até mesmo entrar em pânico. E aí, a atitude mais inadequada para se ter com essa pessoa é virar para ela e dizer assim: você deve ter mais fé em Deus. Você deve ter mais confiança em Deus. Isso é inadequado. Você deve aprender a controlar melhor o seu temperamento. Domínio próprio. Por que essa é uma atitude inadequada? Porque está se tratando o comportamento daquela pessoa como resultado de uma incapacidade psíquica, emocional. Quando na verdade o comportamento dela é resultado de uma disfunção orgânica, química. A resposta adequada nessa situação não é fé, não é domínio próprio. A resposta correta é uma medicação adequada, capaz de reequilibrar a química do cérebro, capaz de devolver à pessoa a capacidade
capacidade do exercício da fé, do autocontrole. Por outro lado, imagine que você comece a alimentar o seu cérebro com as seguintes informações: registros de mágoas e perdas do passado. Você fica lembrando daquilo. Aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te magoaram, você fica lembrando daquilo. Prejuízos que você sofreu. Ameaças. Imagine que o seu cérebro seja alimentado diariamente com notícias terríveis, com dezenas de porcarias que deveriam ser jogadas fora. Essas informações negativas, você sabe disso, eu sei disso. Essas informações, elas fazem com que o nosso cérebro funcione sob pressão, debaixo de muita pressão. E aos poucos este cérebro vai sofrer abalos na sua estrutura química. Em pouco tempo, depende da capacidade de cada um. Se vai ser muito, pouco, muito ou pouco tempo. Mas todo mundo, ninguém aguenta a pressão. Depende de um negócio chamado de resiliência. Aos poucos o cérebro vai sofrendo abalos na estrutura química. E em pouco tempo, aquilo que inicialmente eram apenas pensamentos inadequados, acaba se transformando em desequilíbrio orgânico. E a partir desse ponto, as duas coisas, a química do cérebro e as estruturas psíquicas, sabe o que acontece? Elas passam a se retroalimentar. Uma coisa vai alimentando a outra. E para separar e tratar, é muito difícil. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que o estresse, algo tão comum, tão próximo, tão presente em nós, ele deve ser combatido, tanto organicamente quanto mentalmente. Em outras palavras, quem deseja se livrar do estresse deve aprender o valor do comprimido prescrito e o valor do pensar corretamente. O valor do comprimido prescrito e o valor do pensar corretamente. O que eu estou querendo dizer, gente, é que estresse, o combate ao estresse tem a ver com o quê? Com medicina e com fé. Tem a ver com medicina, com equilíbrio do nosso organismo que só acontece com remédio. Graças a Deus que os médicos descobriram isso. Tem nos auxiliado muito ao longo da história, depois de descoberto. Muitos remédios nos ajudam. E como ajudam? E a fé nos ensina a pensar de forma correta. Porque quando a gente pensa errado, crê errado, nós não vivemos bem. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo quanto é virtuoso, nisso pensai. Nisso pensai. Em Provérbios, Salomão disse aquilo que os neurolinguistas modernos consideram a descoberta da pólvora. Como o homem pensa, assim ele é. Algo que a gente viu hoje de manhã do complexo de gafanhoto. Aquilo que você pensa sobre você é aquilo que você vai ser. Então a fé, ela afeta radicalmente a maneira como a gente encara a vida. A fé é importantíssima na maneira como nós reagimos aos desafios que a vida nos impõe. Mas além da fé, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito... Presta atenção no que eu vou falar agora. Não é apenas a fé, não basta ter fé. É preciso ter fé certa. O objeto da fé é extremamente importante aqui. Crermos no Deus certo é importantíssimo. Crermos em Deus e com Ele nos relacionarmos de forma correta é importantíssimo para recebermos ajuda. E recebermos a ajuda de alguém que é muito maior do que nós, que nos transcende e que nos abençoa, como diz o apóstolo Paulo, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em outras palavras, o ato de crer, as realidades em que se crê, e especialmente em quem se crê, são os fatores que definem o nosso jeito de viver. E nos ajudam no combate ao estresse. Aqui no Salmo 23, nós encontramos o Deus deste homem, ou seja, o objeto real de sua fé. Aqui no Salmo 23 nós encontramos o relacionamento deste homem com o seu Deus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui neste salmo nós encontramos as convicções e os valores de um homem que crê enquanto caminha pela vida. E enquanto caminha pela vida, esse homem está seguro e descansado, porque ele sabe que ele encontrará pela frente pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse homem seguro e descansado, ele caminhará por veredas de justiça. Este homem seguro e descansado, ele vai superar o medo dos vales da sombra da morte. Este homem seguro e descansado, ele vai enfrentar o futuro com a certeza de que ele será alvo da misericórdia e da bondade de Deus. Então preste atenção, não é uma questão de otimismo, não é uma questão assim de pensamento positivo, não é uma questão de mera esperança. Não, isso aqui é uma certeza. As convicções deste homem, ele está certo, convicto de que existe alguém que ele chama de meu pastor. Existe alguém que ao longo da minha vida, nos próximos meses, nos próximos anos, ele vai me guiar. Ele vai me acompanhar, ele vai me livrar e ele vai agir de forma amorosa para comigo nos dias em que estão por vir.
Então é certeza, é convicção, não é pensamento positivo. Então é muito mais do que autoajuda. Esse homem tem certeza que ele precisa da ajuda que vem do alto. E a ajuda do alto é prometida para todos aqueles que buscam a Deus com fé. O ser humano, ele precisa relacionar-se com alguém que seja maior do que ele, de alguém que o transcenda. E o salmista diz: eu tenho certeza que o Senhor, que é o meu pastor, me dará pastos verdejantes, me dará águas tranquilas, vai preparar uma mesa para mim no deserto, diante dos meus inimigos, vai cobrir os meus dias com bondade e misericórdia. Então é certeza. E isso ajuda muito, muito no combate ao estresse. Uma das principais causas do estresse é a preocupação. Preocupação. Se a gente tivesse um aparelhinho que fosse capaz de captar preocupações e passasse assim, ó, um raio laser em vocês e fosse detectando preocupações, né? Ia só bater no topo, né? Só lá em cima. Quantas preocupações nós temos. O estressado é alguém que vive dizendo assim: eu tenho necessidades. Daí as preocupações. Eu tenho necessidades. Enquanto isso, Salmo 23 nos ensina a dizer o seguinte: nada me faltará. Enquanto o estressado diz, por causa das suas preocupações, eu tenho necessidades, e vive preocupado em suprir essas necessidades, o salmista diz assim: nada me faltará. Preocupação é a ideia fixa, é a ideia antecipada que perturba o nosso espírito. É a ocupação da mente com algo que ainda não existe. Pré-ocupação. O preocupado é aquele que está mentalmente ocupado com uma situação que ainda não aconteceu, que não é real e que pode não acontecer. Talvez você não saiba, mas existe diferença entre prudência, providência e preocupação. Prudência, providência e preocupação. A prudência e a providência nos levam, nos conduzem a ter ações cautelosas. Já a preocupação, ela fica apenas no mundo da imaginação. A pessoa prudente é aquela que olha para as necessidades reais, existentes no futuro, e toma providências antecipadas para que não seja surpreendido com alguma falta. Vou dar um exemplo, uma história famosa. Certa vez, e histórias semelhantes a essa envolvendo ele tem várias, interessantíssimas, engraçadíssimas. Certa vez, um homem chegou numa das visitas que Tancredo Neves estava fazendo à sua cidade natal. Um homem chegou para Tancredo, sabendo quem ele era, a fama dele, político, e diante do parto iminente da esposa, ele chega para Tancredo e pede um dinheiro emprestado
porque a esposa estava para dar à luz, e Tancredo vira para ele e diz assim: meu filho, se você, que sabe há 9 meses que sua esposa está para dar à luz, está desprevenido, imagina eu que estou sabendo agora. Não foi prudente. Imagina que você tem uma conta para pagar dia 15. Imagina não, pastor, eu tenho. Então tá. Você tem uma conta para pagar dia 15. A providência é o que move você a trabalhar para pagar a conta do dia 15. Agora, a preocupação é o que faz você passar noites em claro, sem dormir, imaginando que não vai ter o dinheiro para pagar a conta no dia 15. Esse sentimento antecipado é o que nós chamamos de preocupação. E é exatamente esse sentimento uma das maiores causas do estresse. Você entende direitinho o que eu estou falando, né? Alguém disse que a preocupação ela tem 4 filhas ou 4 características. Ela é inútil, irracional, desnecessária e danosa. Inútil, irracional, desnecessária e danosa. Por quê? Inútil, porque não muda o futuro. Não altera as circunstâncias. Você ficar a noite em claro, sem dormir, vai mudar alguma coisa? É irracional, porque é uma ideia fixa, que nos consome e nos faz agir passionalmente. Desnecessária, porque Jesus disse que o Pai cuidará do nosso amanhã. E danosa, porque abala a nossa saúde mental, física, emocional, relacional e espiritual. Então ela é inútil, irracional, desnecessária e danosa. E é nesse momento que o Salmo 23 entra em cena como um bálsamo para as nossas vidas. A certeza de que Deus supre todas as nossas necessidades. É o maior antídoto contra a preocupação. Por isso que o salmista disse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A partir dessa afirmação, a gente pode aprender 3 princípios a respeito de como lidar com esse fator estressante, preocupação. Como que a gente lida? Primeiro, o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Está repetindo a mensagem? Não. Semana passada a gente falou disso, mas eu quero novamente ressaltar esse ponto, porque faz todo sentido no que eu estou falando aqui. O autor desse salmo, ele tinha sido pastor de ovelhas. Era alguém acostumado a conduzir um rebanho completamente dependente. Nós vimos isso na semana passada. O autor desse salmo, por ser um pastor, ele entendia perfeitamente o significado de expressões como cuidar, guiar, prover, suprir, proteger. Davi sabia, por ser pastor, ele sabia que uma ovelha
fora do horizonte de visão do pastor, era uma ovelha em perigo. Ovelha que o olhar do pastor não está sobre ela é ovelha em perigo. Ovelha longe do rebanho é ovelha vulnerável. Ovelha rebelde ao comando do pastor é uma presa fácil para o lobo, para o leão. Se o pastor disse, fica aqui, não sai daqui, ela sai, não está mais no horizonte de visão do pastor, ela é presa fácil. Talvez por isso Davi tenha dito que o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. O que significa ter o pastor como Senhor? Jesus respondeu essa pergunta quando ele disse assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, ter o pastor como Senhor significa, sabe o quê? Obedecer. Significa ir atrás do pastor. Significa ir no rumo indicado pelo pastor. Significa tomar decisões em função da opinião do pastor. Significa tomar decisões segundo a orientação do pastor. Ou seja, meu irmão, enquanto você se mantiver no rastro do pastor, ouvindo a voz do pastor, seguindo o comando do pastor, você não precisa se preocupar. Tudo quanto você precisa fazer é descansar na providência, no cuidado desse pastor. Sabe o que isso significa? Que Deus não prometeu tapar os buracos que Ele não mandou você cavar. Deus não prometeu pagar as contas que Ele não mandou você fazer. Seu olho grande, sua vaidade, seu consumismo te levou a comprar mais coisas que você deve. Você vai ficar pedindo a Deus, me ajuda a pagar minhas contas. Eu não mandei você comprar essas coisas. Quem manda você ser olho grande? Quem manda você se dobrar ao Deus do consumismo? Deus não prometeu assumir as dívidas que Ele não mandou você contrair. O que Deus prometeu foi suprir as suas necessidades enquanto você anda atrás dele. Mas teve um momento que você se desviou, não foi? Mamon desviou você do rastro do pastor. E aí você fez aquilo que não devia ter feito. Porque você ouviu na igreja reformada sobre contentamento, você ouviu na igreja reformada sobre domínio próprio, sobre não se dobrar às propagandas enganosas. Mas você se dobrou a Mamon, saiu do rastro do pastor. O que Deus prometeu foi cuidar de você enquanto você estiver sob as orientações e ordens dele. O que Deus prometeu foi protegê-lo enquanto você descansava no cuidado e na providência dele. Então, gente, o grande segredo para que uma ovelha viva despreocupada
é se manter dentro dos limites de segurança estabelecidos pelo pastor. O grande segredo para uma ovelha viver despreocupada é ficar dentro do raio de visão do pastor. E como nós podemos saber se nós estamos em um lugar onde Deus pode nos ver? Como sabemos que ainda não cruzamos a fronteira e nos colocamos em perigo? Não é difícil de encontrar a resposta para essa questão. Toda vez que você quebra princípios claros da palavra de Deus, você sabe quais são. Toda vez que você quebra princípios claros da palavra de Deus, você está saindo do horizonte do cuidado de Deus. Quando você quebra princípios claros da palavra de Deus, você está se aventurando a encontrar o seu próprio pasto e o seu próprio repouso. Você achou que aquela sandália ia te dar repouso, né? Repouso naquele formigamento que tinha dentro do seu ser. Aquele carro novo, aquela roupa nova. Quantas coisas que nós achamos que podem trazer repouso para a nossa alma. A gente acabou de falar sobre idolatria há pouco tempo. Toda vez que você quebra princípios claros da palavra de Deus, você está procurando seu pasto. Você está saindo do raio de visão do pastor. Você está por sua própria conta e risco. Burlou, mentiu, falsificou, enganou, foi egoísta, varreu para debaixo do tapete. Assume as consequências. Se você decidir fazer as coisas do seu jeito, quando o lobo aparecer, você pode gritar por socorro. Mas você não pode dizer assim: por que o pastor fez isso comigo? Foi o pastor não, foi você. Que sabendo das orientações do pastor, bancou. Eu vou naquele outro pasto, eu vou fazer aquela outra coisa ali. Você bancou, agora banca as consequências. Quando a gente tenta viver de forma autônoma, autossuficiente, a proteção divina não está mais sobre nós. Se você tem dúvida disso, leia Romanos 1. Eu quero viver do jeito que eu bem entendo. Vai viver. Eu não vou seguir as orientações bíblicas. Vai lá. Um dia a conta chega. Agora, se permanecermos debaixo do senhorio de Deus, a gente não fica sem proteção. Por quê? Porque onde Deus é Senhor, Ele também é pastor. Entendeu aqui? O Senhor é o meu pastor. Se eu estou debaixo das ordens dEle, Ele vai ser pastor, Ele vai me proteger. Mas quando eu ignoro as ordens do Senhor, os princípios da palavra de Deus, quando eu não o vejo como Senhor, tem pastor não. Está por sua conta e risco. Se desviou, foi para aquele lugar cheio de lobo, cheio de leão. Você pode gritar por socorro, mas não foi o pastor que te colocou ali.
Como que a gente lida com a preocupação? Tendo Deus como Senhor. Porque na hora que o problema vier, a gente pode orar. Segundo princípio que a gente aprende no Salmo para lidar com a preocupação é o fato de que se não orarmos por nada, nos preocuparemos com tudo. Se não oramos por nada, nos preocupamos com tudo. Aquele que afirma assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o tipo de pessoa que quando é arguída, quando alguém lhe pergunta assim, o que te preocupa? Ela responde com uma única palavra, ela diz assim, nada. O que te preocupa? Nada. Quando o pastor começa uma mensagem falando assim, o que tá... Ela dizendo, pastor, não tem nada que me preocupa não. Mas como que ela consegue isso? Primeiro ela tem o Senhor antes do pastor. Ela tem o Senhor e ela tem o pastor. Ela pensa de forma que as Escrituras orientam ela a pensar. E aí, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, ela pode dizer assim, eu aprendi na Bíblia que eu não devo andar ansioso de coisa alguma. Antes, as minhas necessidades, elas são conhecidas diante de Deus, através das minhas orações e súplicas, que são acompanhadas das minhas ações de graças. Filipenses 4:6. Como que ela pode dizer assim, o que te preocupa? Nada. Por quê? Porque a Bíblia... Gente, você acha que Deus daria uma ordem impossível de ser cumprida? Então Paulo diz assim, não ande preocupado com coisa alguma. Se Paulo deu essa ordem, porque é possível isso acontecer. Então, qual é o segundo princípio que a gente aprende no Salmo para lidar com a preocupação? Se não oramos por nada, nos preocupamos com tudo. A preocupação, como disse há pouco, a preocupação não muda nada, mas a oração muda. A preocupação, ela nos mantém encarcerados dentro das nossas impossibilidades. A oração, ela nos coloca em contato com as possibilidades de Deus. Quando você estiver preocupado, você vai ter duas opções. Ou você vai para o quarto do descontrole, ou você vai para o quarto secreto da oração. Faz um teste. O dia que você estiver tenso, nervoso, preocupado, faz um teste. Vamos ver se esse negócio que o pastor fala dá certo. Vai lá, tranca a porta do seu quarto, ajoelha e abre o seu coração diante de Deus. Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos, não. Rasga o coração diante de Deus. Fala para Deus o que você está sentindo. Depois você me diz. Se você me disser assim, não tem o jeito, eu já tenho a resposta para te dar. Volta e ora mais. Até quando? Até a preocupação sumir. Irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos orar a respeito de tudo.
tudo. Você vai dar risada do que eu vou falar, mas você sabe pelo que eu oro? Tem vezes que eu estou cansadíssimo, lá para 5, 6 horas da tarde. Eu estou cansado e a Alice não dorme. E está chorando. E Cris já não aguenta mais ficar com ela. Eu boto ela no meu colo e falo assim: Senhor, diazepam do céu, faz essa criança dormir. Eu oro: Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que a gente deve orar sobre tudo. Orar. E nós devemos orar sobre tudo, porque a Bíblia diz que quando a gente lança sobre Deus, o Deus que cuida de nós, toda a nossa preocupação. Sabe o que significa lançar sobre? A ideia ali é literalmente descarregar, despejar, entornar, derramar. Entende por que é que a oração ele é um antídoto extraordinário contra a preocupação? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui sabem do que é isso. A gente está angustiado com a situação. A gente está muito preocupado com a situação. A gente às vezes, a pressão sobe, o batimento cardíaco altera. A gente vai para o quarto, a gente ora, a gente fala, a gente se derrama diante de Deus. Irmãos, vocês sabem disso. Quando a gente levanta dali, a gente levanta outro. Tem um lado psicológico nisso, eu sei disso. A questão do desabafo. Mas é mais do que isso. Como eu disse há pouco, é mais do que pensamento positivo. É mais do que esperança, é certeza. Quem não ora por nada se preocupa com tudo. Então essa é uma das maneiras de nós lidarmos com o estresse. Compartilhando com Deus em oração tudo aquilo que nos faz sofrer. E por que a gente faz isso? Porque nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Porque eu creio nisso, eu oro. Porque eu tenho convicção disso, eu me ajoelho e clamo ao Senhor. Terceiro princípio que a gente aprende no Salmo para lidar com a preocupação é o fato de que a preocupação com a possibilidade do mal de amanhã não nos permite viver bem o dia de hoje. Jesus deu uma ordem clara, expressa, para que nós não nos ocupássemos com o dia de amanhã. Jesus disse assim: basta a cada dia o seu próprio mal. E a razão apresentada por Jesus para que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, quando ele diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe por quê? Porque o amanhã trará os seus cuidados. O que eu quero dizer com isso? Existem recursos dos quais eu vou precisar no dia 15 que não estão disponíveis no dia 3.
mas com certeza estarão disponíveis no dia 15. A não ser que você tenha trilhado pelo outro caminho, né? Pastor, o recurso não chegou dia 15 não, mas por que eu não chego? Esse recurso é para pagar o quê? É algo que Deus mandou você comprar ou não? Você comprou fruto da sua vaidade, fruto do seu orgulho? Então você está caminhando por conta própria, o recurso não vai chegar não. Mas como nós vimos semana passada, não tem nada a ver com questão material isso aqui. Mas há recursos dos quais nós vamos necessitar no dia 15. A maior parte desses recursos que eu tenho em mente são recursos espirituais, psicológicos. Então existem recursos dos quais eu vou necessitar no dia 15 que não estão disponíveis no dia 3. Existem coisas que nós vamos precisar resolver no futuro, cuja solução não estão no presente, estão apenas no futuro. É por isso que Jesus diz: basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque quem vê não precisa de fé. Andar por fé é andar sem o chão do dia seguinte, crendo que na hora do passo o chão vai aparecer. É igual alguns joguinhos de videogame, né? Você está numa casinha debaixo, em cima de um abismo. Aí você tem que pular para outra casinha, mas a casinha não está ali. Ela, na hora que você pula, ela aparece. Tem que apertar o X. Vai pular e ela vai aparecer. Andar por fé muitas vezes é andar sem o chão do dia seguinte, crendo que na hora do passo o chão vai aparecer. A fé é o passo anterior à realidade objetiva. A fé é o passo anterior do recurso visível. Então, quando nós andamos pela fé, nós andamos descansados quanto ao fato de que Deus vai trazer no dia seguinte o cuidado necessário para o dia seguinte. Quando nós andamos por fé, nós andamos descansados no fato de que Deus vai trazer o suprimento necessário ao dia seguinte, apenas no dia seguinte. Foi essa lição de Deus para aquelas pessoas que andavam no deserto. Deus diz assim: vou mandar o maná todo dia. No começo tinha uma galera lá que não acreditou, não foi? Guardou o maná em casa, vai que amanhã não cai. Apodreceu. Tem que confiar que vai vir no próximo dia. Tem que confiar no que disse Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a face da terra. Então, qual é a única certeza que a gente pode ter a respeito do amanhã? A única certeza que nós podemos ter a respeito do amanhã é que Deus vai estar lá. Afinal, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantos relacionamentos são estragados no dia 2 em função das contas do dia 15? Não acontece isso? O negócio está lá na frente e vocês já estão em pé de guerra.
Já começou a corrida armamentista. É uma paz armada, cada um com as suas armas. O negócio está lá na frente, mas vocês já estão brigando. Mal sabem eles que os recursos iriam aparecer no dia 13. E aí, quando aparece, eles olham para trás e diz: brigamos em vão. Jogamos na cara coisas que não deveriam ser jogadas em vão. Ofendemos em vão. Há um pensamento que diz assim: quando você pensa no dia de ontem com orgulho e no dia de amanhã com esperança, então você vive o dia de hoje em paz. Ou seja, quem pensa no dia de ontem com orgulho é gente que está em paz com a consciência. Sabe que fez tudo quanto deveria ter feito. Tudo quanto podia ter feito. Tudo que me veio às mãos para fazer, eu fiz da melhor forma possível. Fui prudente. Andei pelos caminhos que o pastor mandou eu seguir. Olha para o dia de ontem com orgulho. E quem olha para o dia de amanhã com esperança é gente que tem a certeza de que Deus vai estar lá, de que o pastor vai estar lá. Olhou para o passado com orgulho, olhou para o futuro com esperança. Paz no dia de hoje, paz no presente. Carimbo da aprovação de Deus para o seu passado. Promessa de Deus para o seu futuro. Compreendeu o sentido de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, que coisa terrível é viver preocupado. Pastor, eu sei disso mais do que ninguém. Meu cônjuge, olha, que coisa, que preocupação, vive preocupado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para a gente encerrar, abra aí 1 João capítulo 5. Primeira João 5, no verso 13, João diz assim: estas coisas foram escritas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É muito interessante notar a quantidade de vezes que a palavra sabemos aparece nesse capítulo. Olha o que diz o verso 15: sabemos que Ele nos ouve. Verso 18: sabemos quem é nascido de Deus. Verso 19: sabemos que somos de Deus. Verso 20: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Estas coisas foram escritas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Para que a Bíblia foi escrita?
Quando nós formos assolados por dúvidas, por temores que nascem, que são oriundos deste mundo perverso, deste mundo maligno, quando nós formos assolados por esses medos, João está dizendo assim: agarre-se nas verdades da palavra de Deus, porque elas foram escritas para nos consolar, elas foram escritas para nos estimular, elas foram escritas para nos dar condições de continuarmos caminhando por esta vida até o dia em que Deus há de nos levar daqui. Não precisa voltar lá, mas depois você pode observar que no Salmo 23 as expressões eu, me e meu aparecem 17 vezes. As expressões você, ele e dele, referindo-se a Deus, aparecem 15 vezes. Moral da história: este salmo é um salmo sobre relacionamento do homem com Deus. E quem conhece o salmista como... Quem conhece a Deus como o salmista conheceu, pode dizer de todo o coração o que esse hino que está aí diz. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza vitória virá, é firme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento o bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem Satanás e nos quer assustar, com medo falais para a fé nos tirar, não pode, que é nossa e para sempre será a rica promessa, meu Deus proverá. A nossa virtude Ele pode aumentar, Jesus nos ajuda a vitória a ganhar, do vil inimigo nos esconderá, com grande largueza, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar, e mesmo na morte eu hei de cantar com plena certeza, meu Deus proverá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém.